O que é o arquétipo? O que é o arquétipo? Por que o caboclo tem o arquétipo do índio brasileiro? Mas o que é arquétipo? Arquétipo é um conceito utilizado para representar padrões. Vou dar exemplos para vocês aqui, para vocês poderem entender, e depois eu vou dizer por que os índios brasileiros receberam, dentro desse grau caboclo, religiosamente falando que é um grau espiritual, por que foram os índios que receberam. Eu vou chegar lá. Nós temos alguns exemplos de arquétipos que são padrões que representam um nome, um conceito ou um orixá. Na nossa vida, por exemplo, tem aquele que é sempre inocente de tudo. Ah, não fui eu, não sou eu, nunca fui eu. Então ele é o inocente. E esse padrão se repete em todas aquelas pessoas que nunca são. Aquelas pessoas que são vítimas de tudo, é o vitimismo. Ai, meu Deus, ó céus, ó vida. Nossa, ele é vítima de tudo. Dentro da religião, nós temos, por exemplo, os orixás Ogum, que vem representado com 2 espadas ou uma lança, vem dançando assim, puxando as espadas, abrindo os caminhos, representando o seu arquétipo da espada e de abrir os caminhos, de ser um guerreiro, lutador, Ogum. Quando nós estamos falando de Ogum, nos arremete logo aquele ser de armadura com a espada na mão, com a lança e lutando por um bem. Aí você vê esse arquétipo e vê essa representação, você logo identifica. É Ogum. E se de repente aparece um Ogum assim, e chorando ainda? Pô, mas tá na linha de Ogum, mas esse não é Ogum, porque o arquétipo de Ogum do guerreiro já está implantado em sua mente. Já está implantado aqui. Quando nós falamos de arquétipo, nós estamos falando de padrões que representam algo ou alguém, ou um ser. No caso de Ogum, eu te expliquei, Xangô vem com as mãos assim, lutando com as machadas, aí de repente você vê um Xangô assim e chorando. Não vai ser Xangô. Porque o arquétipo dele é esse, de segurando as machadas, dançando, de um rei lutador. Então você já tem esse arquétipo de Xangô. Tem Xangô que vem assim, 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 mas vem todos eles lutadores e não chorando. Então ele tem esse arquétipo do lutador. Agora, quando nós falamos que o arquétipo do índio brasileiro pertence ao grau espiritual caboclo, porque caboclo, religiosamente falando, é um grau, é uma linha de trabalho, porque a espiritualidade maior deu esse grau caboclo aos índios brasileiros. E existe um porquê. Quando os brancos aqui aportaram no nosso país, no nosso continente, né, os europeus, vamos dizer assim, eles logo chamaram os índios de bugres, de selvagens, e praticaram a conversão obrigatória, dizendo: você tem que acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo, você tem que ser convertido, batizado, porque você é pagão, e se você não for convertido, não for batizado, você poderá poluir todos aqui. E foi assim a conversão religiosa obrigatória para muitos dos índios. Só que, em sua grande maioria, vou dizer 99% dos índios, não aceitaram essa conversão religiosa. Não aceitaram ser escravizados. Foi muito difícil escravizar os índios, e isso está escrito nos nossos livros de história. Não é história de Umbanda, é história do Brasil. Vocês podem ver isso. Os índios resistiram cultuando Tupã, Jaci, Nhanderu, e cultuando a natureza, respeitando a natureza. Por esse respeito à natureza e conviver com a natureza, a espiritualidade maior deu o grau caboclo aos índios brasileiros.
tendo assim o arquétipo do índio brasileiro. Então, quando você ver um caboclo, linha de trabalho se manifestando, ele terá uma roupa fluídica de um índio, uma forma plasmática de um índio, ou é realmente um índio brasileiro. E tudo isso representa esta linha de trabalho, este grau maior, que é o grau caboclo. E aí nós estamos já dizendo para vocês por que o caboclo tem o arquétipo do índio brasileiro. E no nosso curso MMF tem uma parte que nós estudamos os arquétipos de todas as linhas de trabalho e nos aprofundamos em cada linha, para que cada linha nós possamos entender o porquê da espiritualidade ter aquele arquétipo e ter aquela linha de trabalho, e para que ela se fundamente dentro da Umbanda. A Umbanda ela é composta de muitos espíritos e tem as linhas de trabalho, e essas linhas de trabalho são compostas de espíritos de luz, que tem baseado em um arquétipo. Basta vocês entenderem que quando nós falamos de arquétipo, nós estamos falando de uma representação, para que possamos identificar visualmente, sem ser evidência, né? Visualmente, olhos normais, aquela linha de trabalho, aquele pai ou mãe orixá, e aquele conceito de trabalho que ali está. Visualmente, você bate o olho e você fala, é um Ogum, é um Xangô, é um Oxóssi, é um preto velho, é um caboclo, é um herê, é um boiadeiro. Você bate o olho e você já sabe quem está ali. Para isso que servem os arquétipos. Não é, como alguns pensam, que é para codificar uma metodologia de trabalho. O arquétipo não é para isso. Se você pensa que o arquétipo codifica um modo ou um conceito de trabalho, você está errado. Porque o arquétipo serve para você visualmente identificar aquela espiritualidade que ali está. Então, arquétipo, já temos a nossa definição e já sabemos o que é.